Você já percebeu como é frustrante começar um projeto cheio de motivação, mas depois ver essa empolgação sumir aos poucos, até que tudo desmorona e você se sente parado no mesmo lugar? Pois é. Saiba que você não está sozinho. A maioria das pessoas passa por isso e nem percebe que está cometendo o mesmo erro silencioso que destrói sonhos e impede conquistas: falar demais antes da hora. O problema é que, sem perceber, muitos acabam entregando sua energia, confiança e foco para as opiniões dos outros, antes mesmo de transformar suas ideias em algo real. E o pior: sem essa consciência, o fracasso vira praticamente uma certeza. Mas aqui vai uma verdade poderosa. Existe uma estratégia tão simples, tão eficaz e tão silenciosa, que quem descobre e aplica começa a perceber resultados reais, enquanto quem ignora continua preso no mesmo ciclo de frustração. E essa estratégia é justamente o que a maioria das pessoas não tem coragem de fazer: trabalhar em silêncio. Sim, o sucesso verdadeiro não é barulhento. Ele é como uma semente plantada na terra. No começo, ninguém vê nada, ninguém imagina o que está acontecendo ali debaixo. Mas enquanto todos olham para a superfície vazia, a raiz está crescendo forte, se espalhando, se preparando para um dia romper a terra e se mostrar ao mundo de forma surpreendente. O sucesso também é assim. Ele cresce no escuro, no silêncio, longe dos holofotes, longe dos julgamentos precipitados, longe das opiniões que podem enfraquecer sua confiança e matar sua ideia antes mesmo que ela tenha a chance de florescer. Infelizmente, quando você fala dos seus sonhos e planos cedo demais, expõe suas ideias ainda frágeis ao risco de críticas, dúvidas e julgamentos que podem te desanimar. Muitas vezes, nem é por maldade. As pessoas apenas projetam nelas mesmas o medo que sentem, e você acaba absorvendo isso, perdendo o foco e questionando se aquilo que quer realmente vale a pena. E aí vem a ansiedade, o medo do fracasso, a insegurança. E o projeto vai morrendo, lentamente, sem nem perceber. Além disso, existe outro perigo silencioso: a validação precoce. Esse é um dos maiores ladrões de energia e motivação que existem. Quando você compartilha sua ideia e alguém elogia, seu cérebro é enganado. Sente que já conquistou algo, que está avançando. Mas, na prática, você não fez absolutamente nada. Você apenas falou. E enquanto fala, gasta a energia que deveria ser investida na ação, na construção concreta do seu sonho. Falar é confortável, é rápido, dá aquela sensação momentânea de progresso, mas é pura ilusão. Por isso, proteger suas ideias e trabalhar nelas em silêncio é a forma mais inteligente e estratégica de garantir que elas tenham força para se transformar em algo real. Pense bem: quando você planta uma muda no jardim, você não sai arrastando ela de um lado para o outro, não fica mostrando para todo mundo, expondo ao vento, à chuva forte ou ao sol escaldante. Não! Você cuida dela com paciência, rega, protege, espera que crie raízes profundas. Só depois, quando ela estiver forte, você pode deixá-la à mostra, sem medo que qualquer coisa a destrua. Com os seus sonhos é a mesma coisa. Falar antes da hora é como arrancar uma planta frágil da terra. Ela simplesmente não vai resistir. E sabe o que é pior? Quanto mais você fala, mais se sente obrigado a continuar falando, para mostrar progresso, para provar que está fazendo alguma coisa. E sem perceber, você entra num ciclo de performance, onde passa a trabalhar mais para impressionar os outros do que para realizar de verdade. Seu foco se perde, sua motivação se esvai, e quando percebe, está esgotado, e com as mãos vazias. Por outro lado, quem escolhe o caminho do silêncio protege sua energia, evita distrações e fortalece sua disciplina. Trabalha com foco, com constância, com paciência, sem precisar de aprovação, sem se preocupar com aplausos. E aí, quando o resultado finalmente aparece, é tão sólido e tão impressionante que ninguém pode ignorar. As pessoas olham e dizem: "Nossa, como você conseguiu isso?" E você sabe que conseguiu porque fez o que a maioria não tem coragem de fazer. Ficou calado e trabalhou. O silêncio, ao contrário do que muita gente pensa, não é fraqueza. Muito pelo contrário. É força. É estratégia. É inteligência emocional. Falar é fácil, agir em silêncio exige disciplina e maturidade. Quando você age sem precisar anunciar, sem precisar da validação ou da cobrança dos outros, você se compromete de verdade, se fortalece por dentro e se torna inabalável. E tem mais um ponto que pouca gente percebe. Quando você fala demais,
sobre o que vai fazer, acaba esvaziando sua própria energia. É como tentar encher um balde com um furo no fundo. Quanto mais fala, menos energia sobra para agir. Mas quando guarda essa energia e investe na ação silenciosa, o resultado não apenas acontece, como acontece com muito mais consistência e impacto. Por isso, antes de sair contando seus planos por aí, pare e se pergunte: isso está forte? O suficiente para ser compartilhado? Se a resposta for não, e na maioria das vezes não estará, segure para você. Continue trabalhando no escuro, regando sua ideia, fortalecendo seu projeto. E quando finalmente ele estiver pronto, você não vai precisar dizer absolutamente nada. Seus resultados vão falar por você. Lembre-se, o mundo não se impressiona com promessas. Se impressiona com resultados. Quem fala demais perde força. Quem age em silêncio conquista. Não se iluda com elogios antecipados. Não caia na armadilha da validação precoce. Proteja seus sonhos com a mesma dedicação que protegeria uma planta rara e delicada. Cuide, alimente, fortaleça. E só depois, quando tiver certeza que está inabalável, mostre ao mundo. Então agora, você tem uma escolha. Vai continuar falando e se sabotando. Ou vai decidir, de uma vez por todas, trabalhar em silêncio e surpreender a todos com o poder dos seus resultados. A decisão é sua, mas lembre-se, o tempo não espera. Cada dia que passa, você está mais perto de realizar, ou mais longe. O que você vai escolher? Se quer continuar aprendendo estratégias como essa, que fortalecem sua mente, seus hábitos e te aproximam da vida que você merece, já se inscreve no canal e ativa as notificações. Toda semana tem conteúdo novo, para te ajudar a se transformar na sua melhor versão. E lembre-se, o sucesso verdadeiro não faz barulho. Ele acontece no silêncio. Muitas vezes, quando temos uma ideia nova ou começamos um projeto, sentimos uma vontade quase automática de contar para alguém. Queremos ouvir palavras de incentivo, aquele famoso vai dar certo, que nos faz sentir bem e motivados. Dá a sensação de que estamos no caminho certo, mesmo que ainda nem tenhamos começado de verdade. Mas será que esse reconhecimento tão rápido realmente nos ajuda? Na maioria das vezes, não. Na verdade, pode atrapalhar mais do que ajudar. Quando buscamos a validação dos outros logo no início, acabamos enganando a nós mesmos. As palavras de apoio nos passam a impressão de que já demos um grande passo, quando, na realidade, ainda estamos parados no mesmo lugar. É como se estivéssemos comemorando uma vitória antes mesmo de entrar na corrida. Esse sentimento pode ser perigoso, porque nos dá a ilusão de progresso, sem que de fato tenhamos feito o trabalho necessário. Outro risco dessa busca por validação é a dependência emocional que ela cria. Sem perceber, começamos a acreditar que só conseguimos seguir em frente se alguém disser que estamos no caminho certo. E aí, cada nova ideia ou projeto depende da opinião alheia para acontecer. Isso se transforma em um ciclo perigoso, onde a nossa motivação depende sempre de um ok de fora, quando, na verdade, a verdadeira força precisa vir de dentro. Além disso, quando recebemos elogios antes mesmo de executar, nossa motivação pode diminuir. A mente relaxa, como se o simples fato de ter contado e recebido um elogio já fosse suficiente. Dá uma falsa sensação de dever cumprido, mesmo que nada concreto tenha sido feito. E é justamente nesse momento que muitos acabam desistindo, achando que já fizeram o bastante, quando, na verdade, o mais difícil, a execução, ainda nem começou. Ideias e sonhos são como pequenos tesouros, preciosos e frágeis. Quando mostramos esses tesouros para qualquer pessoa, sem o devido cuidado, corremos o risco de perdê-los, ou até de deixá-los ser moldados por opiniões externas que nem sempre são úteis ou construtivas. O mundo está cheio de distrações e comentários que podem nos confundir, nos tirar do foco e nos afastar do nosso objetivo. Por isso, a validação mais importante precisa ser a nossa. Se você acredita no que está fazendo, siga firme, mesmo que ninguém veja ou entenda no começo. Quando os resultados aparecerem, aí sim será o momento certo para mostrar ao mundo. E pode ter certeza, quando isso acontecer, o reconhecimento será muito mais verdadeiro e gratificante, porque vai se basear no que você realizou, e não no que apenas prometeu fazer. Isso não quer dizer que você nunca deva compartilhar suas ideias, mas sim que é fundamental escolher bem quando e com quem falar. Compartilhe com pessoas que realmente podem ajudar,
que podem acrescentar, e não apenas com quem você espera ouvir um elogio vazio. Assim, você protege o que está construindo e evita ser desviado por opiniões que poderiam atrapalhar seu caminho. Lembre-se sempre, o reconhecimento verdadeiro vem com os resultados concretos, e não com as promessas vazias. Trabalhe em silêncio, confie no seu processo e permita que o impacto do seu trabalho fale por você. Dessa forma, você vai alcançar uma realização genuína, que não depende de aplausos passageiros, mas do seu próprio esforço e dedicação. Dashi. Mesma forma, quando pensamos em proteger nossas ideias nos primeiros passos, precisamos lembrar que elas são como pequenas plantas que acabam de brotar. No início, são frágeis e precisam de cuidado, atenção e proteção. Mostrar uma ideia muito cedo para todo mundo pode ser como expor essa plantinha a uma tempestade forte. Ela pode não resistir. Por isso, guardar nossas ideias em segredo no começo é uma atitude inteligente, que permite que elas cresçam e se fortaleçam antes de enfrentar o mundo. Muitas pessoas, movidas pela empolgação ou pelo desejo de ouvir opiniões, acabam contando tudo logo de cara. Só que o problema é que, nesse estágio inicial, a ideia ainda está crua, indefinida. Se alguém critica ou não entende, isso pode nos desmotivar profundamente, fazendo com que desistamos antes mesmo de tentar dar o primeiro passo. As críticas e sugestões, mesmo que bem-intencionadas, podem ser perigosas quando nossas ideias ainda não estão maduras. Muitas vezes, alguém aponta dificuldades ou defeitos que nem tínhamos percebido, e isso pode nos fazer acreditar que nossa ideia não é boa o suficiente. Falar sobre nossos planos e sonhos é algo que dá muita satisfação. Quando contamos para alguém o que queremos fazer ou conquistar, parece que já estamos avançando, como se aquilo já fosse um passo importante. Mas a verdade é que só falar não muda nada. O que realmente faz diferença é agir. São as atitudes que colocam nossos sonhos em movimento e os transformam em realidade, não as palavras. Muitas vezes, gastamos tanto tempo contando o que pretendemos fazer que esquecemos de fato começar. Falar pode até animar um pouco, mas se não dermos os primeiros passos, tudo continuará do mesmo jeito. Nenhum sonho se realiza só com vontade ou promessas. É o esforço, dia após dia, que faz acontecer. Além disso, quando falamos demais sobre nossos planos, corremos o risco de nos acomodar. É como se, ao contar, já sentíssemos aquela sensação gostosa de dever cumprido, mesmo sem ter feito nada ainda. Só que isso é uma ilusão. O verdadeiro progresso só aparece quando saímos da teoria e partimos para a prática. Outro ponto. Importante é que, ao falar muito sobre o que queremos fazer, podemos acabar gerando dúvidas nas pessoas ao nosso redor. Elas podem começar a pensar: por que essa pessoa fala tanto e não faz nada? Isso acaba prejudicando não só a confiança dos outros em nós, mas também a nossa própria confiança. Quanto mais prometemos e menos mostramos, mais desmotivados e inseguros podemos ficar. Por outro lado, quando começamos a agir, mostramos que estamos realmente comprometidos. As ações provam que levamos nossos sonhos a sério. Quem faz, ganha respeito, tanto das outras pessoas quanto de si mesmo. E ao ver o progresso acontecendo, nossa motivação cresce ainda mais. Cada pequena conquista reforça nossa confiança e nos dá energia para continuar. Claro que pensar e planejar são etapas importantes. Antes de agir, é essencial ter uma ideia clara de onde queremos chegar. Mas depois disso, não adianta ficar só falando. É preciso colocar a mão na massa. É nesse momento que os sonhos deixam de ser apenas pensamentos e passam a ser realidade. E não precisa ser tudo de uma vez. Pequenos passos, feitos todos os dias, já são capazes de nos aproximar bastante dos nossos objetivos. Cada ação, por menor que pareça, conta muito. No fim das contas, é a soma dessas pequenas atitudes que constrói algo grande e significativo. Então, sempre que bater aquela vontade de sair contando seus planos para todo mundo, pare um pouco e pense: que posso fazer agora para começar de verdade? Essa pergunta simples pode ser o empurrão que você precisa para transformar sua vida. No final, o que realmente importa não é o que falamos, mas sim o que fazemos. Da mesma forma, quando falamos sobre nossas metas e projetos antes mesmo de começá-los, dá aquela impressão de que estamos realizando algo importante. Falar para os outros pode trazer uma sensação boa, como se já tivéssemos alcançado alguma coisa. Mas na prática, isso pode acabar tirando a energia que precisamos para agir, como um balão que vai murchando aos poucos, até perder toda a força. Ao compartilhar nossas metas logo no início,
Usamos uma energia que seria muito mais útil se fosse aplicada na execução. É como se, ao falar, já sentíssemos que fizemos nossa parte, mas na verdade não fizemos nada. A ação é que conta. Além disso, ao contar nossos planos, abrimos espaço para que os outros opinem, e nem sempre essas opiniões são úteis. Muitas vezes, as críticas ou dúvidas podem nos fazer questionar nossas ideias, ou até nos deixar inseguros. Isso pode nos desviar do foco e enfraquecer a vontade de seguir em frente. Outro risco de falar demais é criar uma falsa impressão de que estamos avançando, quando na realidade não saímos do lugar. Essa ilusão pode acabar nos paralisando, nos impedindo de dar o primeiro passo ou de manter o ritmo necessário para conquistar nossos objetivos. Por isso, muitas vezes, é melhor guardar nossos planos para nós mesmos. Quando não ficamos preocupados com o que os outros vão pensar ou dizer, conseguimos manter a energia e o foco totalmente voltados para o que realmente importa: a ação. Isso nos torna mais produtivos, determinados e consistentes. É claro que não precisamos manter segredo para sempre. Compartilhar nossos projetos pode ser bom, mas o ideal é fazer isso no momento certo, quando já tivermos avançado, conquistado algum resultado ou ao menos estivermos seguros sobre o caminho que estamos seguindo. Assim, mostramos ações concretas, e não apenas promessas vazias. Trabalhe em silêncio. Trabalhar em silêncio também ajuda a evitar distrações. Quando ninguém sabe o que estamos fazendo, não há pressões nem expectativas externas para nos desviar. Podemos seguir nosso ritmo, com tranquilidade e foco, sem ter que provar nada para ninguém. Então, antes de sair contando suas metas para todo mundo, pare e se pergunte: eu já fiz alguma coisa concreta para alcançar isso? Se a resposta for não, talvez seja melhor guardar essa ideia e começar a agir. Assim, você mantém sua energia onde ela deve estar, no trabalho que vai transformar seus sonhos em realidade. Trabalhe em silêncio. Trabalhar em silêncio também ajuda a evitar distrações. Quando ninguém sabe o que estamos fazendo, não há pressões nem expectativas externas para nos desviar. Podemos seguir nosso ritmo com tranquilidade e foco, sem ter que provar nada para ninguém. Então, antes de sair contando suas metas para todo mundo, pare e se pergunte: eu já fiz alguma coisa concreta para alcançar isso? Se a resposta for não, talvez seja melhor guardar essa ideia e começar a agir. Assim, você mantém sua energia onde ela deve estar, no trabalho que vai transformar seus sonhos em realidade. Cuidado com a necessidade de mostrar progresso. Muitas vezes sentimos que precisamos provar para todo mundo que estamos avançando, fazendo coisas novas ou melhorando. Dar a impressão de que, se não mostramos resultados o tempo todo, as pessoas vão achar que estamos parados ou que não somos bons o bastante. Isso cria uma vontade constante de mostrar que estamos indo bem. Esse tipo de pensamento é conhecido como mentalidade de performance. Acontece quando damos mais importância para mostrar resultados rápidos do que para construir algo verdadeiro e duradouro. É como plantar uma árvore e puxar as folhas todos os dias para ver se ela cresce mais rápido. Isso não ajuda e pode até atrapalhar. Quando vivemos assim, começamos a escolher tarefas só para parecer ocupados e produtivos, mas que nem sempre são importantes de verdade. Procuramos elogios, curtidas ou reconhecimento e, sem perceber, acabamos deixando de lado os projetos profundos, que precisam de mais tempo para dar frutos. Além disso, essa necessidade de aprovação pode ser muito cansativa. Parece que nunca fazemos o bastante. Sempre tem alguém mostrando mais conquistas, mais resultados. Isso cria um clima de comparação e competição que acaba nos deixando ansiosos, inseguros e muitas vezes frustrados. Construir algo importante, seja um projeto, um relacionamento, ou aprender uma nova habilidade, leva tempo e exige paciência. Nem sempre o progresso aparece logo. É como fazer um bolo. Você mistura os ingredientes, coloca no forno e espera. No começo não dá para ver, mas a transformação está acontecendo. Quando focamos apenas em parecer que estamos progredindo, corremos o risco de criar coisas superficiais. Por fora até pode parecer bonito, mas, por dentro, falta base, falta essência. E o pior, podemos perder a alegria de fazer algo só porque gostamos e passar a fazer apenas para mostrar aos outros. Por isso, é importante ter momentos de silêncio, de trabalho escondido, sem precisar provar nada para ninguém. É nesse espaço que as melhores ideias surgem,
onde a criatividade floresce e os projetos mais verdadeiros nascem. Nem tudo precisa ser compartilhado ou validado na hora. O mais importante não é mostrar progresso o tempo todo. O mais importante é construir algo que tenha significado para você, que tenha valor real, mesmo que leve tempo e que ninguém veja logo de cara. Muitas vezes, os maiores avanços acontecem em silêncio, longe dos olhos de todo mundo. O silêncio é poderoso. Muitas vezes sentimos vontade de contar para todo mundo o que estamos fazendo, mostrar nossos planos e falar o quanto estamos nos esforçando. Parece que, se não falarmos, ninguém vai perceber ou valorizar. Mas nem sempre precisa ser assim. O silêncio tem muita força. Quando paramos de gastar energia tentando convencer os outros do nosso valor, conseguimos focar melhor no que realmente importa: fazer um bom trabalho. E no final, o resultado fala por si, sem a gente precisar explicar muito. Quando mostramos algo pronto, bem feito, as pessoas percebem e respeitam. É bem diferente de quem fala demais sobre o que vai fazer, mas ainda não fez nada. O impacto é maior quando surpreendemos, sem precisar anunciar antes. Pense em alguém que aparece de repente com um trabalho incrível, sem ter contado nada antes. Isso causa admiração e respeito. O silêncio cria um ar de mistério e força, que muitas vezes vale mais do que 1000 explicações. Além disso, falar demais pode gerar expectativas altas demais, que acabam virando pressão ou frustração se as coisas não saírem como o esperado. Ficar em silêncio protege você disso e dá liberdade para mudar de ideia se quiser. O silêncio também ajuda a focar no essencial, fazer bem feito, e não só parecer que está fazendo. Assim, a gente trabalha com mais tranquilidade, menos ansiedade, e no nosso próprio ritmo. Claro que não quer dizer que nunca devemos falar sobre nossos projetos. Mas o impacto de um trabalho bem feito sempre será maior do que qualquer discurso. Deixe que seu resultado fale por você, na hora certa. No final, quando você permite que o resultado fale sozinho, passa uma imagem de confiança, competência e maturidade. As pessoas percebem e respeitam isso. Muitas vezes, o silêncio dá ainda mais força ao que você construiu. Ação. Vale mais que promessas. É muito fácil fazer promessas. A gente fala que vai começar um projeto, mudar de vida, começar a treinar, ou aprender algo novo. Falar é fácil e rápido, não dá trabalho. Mas cumprir é outra história. O que realmente faz a diferença não são as palavras, mas as ações. Colocar em prática aquilo que dizemos é o que cria respeito, confiança e resultados reais. Quem só fala e nunca faz acaba perdendo credibilidade. Todo mundo conhece alguém que vive dizendo: "Um dia eu faço isso", ou "Vou começar aquilo". Mas muitas vezes essas promessas ficam só na conversa e nunca saem do papel. Isso acontece porque agir dá trabalho, exige esforço. Quando alguém cumpre o que promete, mesmo sem falar muito, as outras pessoas percebem e admiram. O resultado aparece sozinho, sem precisar de muita explicação. As ações mostram quem somos muito mais do que as palavras. Já quem promete e não cumpre, aos poucos vai perdendo a confiança dos outros. As pessoas começam a não acreditar, acham que é só mais uma promessa vazia. Executar, mesmo que aos poucos, mostra que você é comprometido e responsável. Não precisa ser algo gigante ou perfeito. O importante é fazer, seguir em frente e entregar o que planejou. Isso constrói uma boa reputação e inspira confiança. Também não é preciso sair contando tudo o que pretende fazer. Muitas vezes, é melhor focar em realizar primeiro e só depois, se quiser, mostrar o resultado. Assim, o impacto é ainda maior, pois não ficou só na ideia, virou algo real. Por isso, sempre vale lembrar: palavras são passageiras, mas ações ficam. A execução vale mais do que qualquer promessa, porque entrega algo verdadeiro, algo que as pessoas podem ver e lembrar. É isso que constrói respeito e gera impacto de verdade. E você, já contou algum objetivo ou plano para alguém? Como foi essa experiência? Comenta aqui. No fim das contas, o que realmente importa não são as promessas que fazemos ou o quanto falamos sobre nossos planos, mas sim as ações que tomamos. O silêncio muitas vezes nos ajuda a focar, evitar pressões desnecessárias e construir resultados sólidos. Agir com responsabilidade, sem depender da validação dos outros, é o caminho mais seguro para alcançar nossos objetivos e conquistar respeito de forma verdadeira.